Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Boa noite. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida e que a presença de Deus seja cada vez mais marcante e poderosa na sua história, todos os dias, todas as vezes que você clamar, que a presença do Senhor se manifeste, que a graça do Senhor seja contigo e que o poder de Deus se faça presente cada vez mais, em cada instante, em cada etapa da sua trajetória e em cada momento da sua jornada. Lembre-se que nós vivemos um desafio todos os dias. O nosso maior desafio é andar na presença do Senhor. Queridos, não é fácil. Diante de certas circunstâncias, nós nos deparamos com a nossa fragilidade. Diante de diversas situações, nós nos deparamos com a nossa limitação, com a nossa ausência de estrutura, com a nossa própria debilidade. Não é à toa que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, eu não sou capaz de fazer coisa alguma. Engano aquele que pensa que não precisa, que está garantido. Eu tenho um bom emprego, eu tenho estabilidade, eu tenho bens, eu tenho recursos, eu tenho saúde, eu tenho. Queridos, escute com muita atenção. Tudo que usamos é emprestado. A palavra de Deus nos ensina que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A casa na qual eu moro, a casa na qual você mora, é dele. As vestes que cobrem o seu corpo, assim como as vestes que cobrem o meu corpo, são dele. O alimento que sustenta o meu corpo, o alimento que sustenta o seu corpo, vem dele. A força para trabalhar vem dele. O veículo que eu dirijo, o veículo que você dirige, é dele. A família a qual você faz parte, a família a qual eu faço parte, é dele. O ar que nós respiramos pertence a ele. Queridos, vivemos uma pandemia causada por um vírus que atinge principalmente o sistema respiratório. Aí fica evidente o quanto nós não temos nada. Porque o ar é emprestado. Um simples vírus vai me fazer depender de uma máquina, de um respirador artificial, mecânico, para respirar. E mesmo assim, pode ser que não dê certo, como muitos. Só aqui no Brasil já são quase 200 mil pessoas oficialmente confirmadas que foram ceifadas suas vidas por causa da Covid-19. Mostrando, sem mim, nada podeis fazer. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas.
Queridos, a saúde é dádiva de Deus. Se por alguma razão Ele tirar de nós, nós não podemos fazer nada. Há doenças com as quais a medicina não sabe lidar. Não tem tratamento, não tem resposta. A própria Covid-19 tem um tratamento paliativo, mas quem tem que responder é a imunidade do seu corpo. Senão, não tem saída. O que demonstra o quanto nós somos dependentes de Deus. Começamos um novo ano. Estamos no segundo dia de um novo ano. Já entregou a sua vida ao Senhor neste ano de 2021? Faça isso. Já entregou, como o salmista ensina lá no Salmo 37, já entregou o seu caminho ao Senhor? Já confiou nele para que ele faça? Nós somos dependentes dele. Nós não temos nenhuma condição de responder, de resolver ou de dar conta de coisa alguma. Nós somos 100% dependentes do Senhor. Total e completamente dependentes do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta, preste atenção. Não adianta levantar de madrugada, nem tampouco deitar tarde. Comer o pão que com dificuldade, penosamente granjeaste, se o Senhor não for o seu princípio. Queridos, o esforço do homem sem Deus é vão, absolutamente infrutífero, se o Senhor não edificar a casa. Se o Senhor não guardar a cidade. Se o Senhor não estiver à frente. Se o Senhor não cuidar de nós. Tenha certeza de uma coisa. Somos totalmente dependentes do Senhor. E se Ele não estiver ao nosso lado, se o Senhor não estiver ao nosso lado, o que será de nós? Essas palavras que eu mencionei agora há pouco se encontram no Salmo de número 127. Onde está escrito exatamente o que eu mencionei. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, se aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, versículos 1 e 2. Então, queridos, o princípio é o Senhor. O princípio é o Senhor. E se não for o Senhor, não adianta. Não adianta eu lutar. Não adianta eu me esforçar. Não adianta eu me dedicar. Não adianta eu suar se o Senhor não estiver presente. O próprio salmista vai dizer no Salmo de número 124 que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Queridos, há muitas vezes em que as pessoas estão sendo engolidas pelas águas.
E não são as águas do Espírito. Estão sendo engolidas pelas águas das tribulações, das angústias, dos desafios, das provas, das dores, dos enfrentamentos, das enfermidades, das provas, das tribulações, das lutas, dos desertos. Mas o salmista diz no versículo 6 do Salmo 124, que eu acabei de ler o início: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. E ele conclui com o versículo 8, com o qual eu também finalizo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A pergunta que eu devo lhe fazer logo no início deste ano de 2021, onde está o teu socorro? Onde está o teu socorro? O salmista fala aqui com muita clareza no Salmo 127, 124, 121. No Salmo 121 ele vai dizer: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a pergunta para mim, neste ano de 2021, é: de onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? De onde vem o meu socorro? Queridos, a nossa fragilidade é incontestável. Hoje estamos bem e amanhã um simples vírus nos lança num leito de UTI. Um vírus invisível ao olho humano é capaz de destruir a minha vida. Ah, se o Senhor não edificar a casa. Ah, se o Senhor não estiver conosco. De onde vem o teu socorro? Você pode dizer, como o salmista: o meu socorro vem do Senhor? Ou você ainda está meio assim por sua conta? Queridos, todos vocês conhecem o nosso querido, amado irmão, que inclusive ministrou na live, tocou, cantou na live de ontem. Nosso amado Tito Sena, homem de Deus, servo do Senhor, colocou no nosso grupo de intercessores um pedido de oração. Porque ele mora na Bahia, a poucos quilômetros de uma refinaria que estava em chamas. E ele mora num raio de 23 quilômetros daquela refinaria. Talvez vocês já estejam vendo nos noticiários a situação lá. Graças a Deus, nós nos posicionamos em oração e o incêndio foi controlado. Porque se houvesse uma explosão, mesmo ele morando num raio de 23 quilômetros da refinaria, daquele polo petrolífero, uma explosão o afetaria. Veja como nós somos frágeis. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Agora há pouco, eu moro no litoral do estado de São Paulo, no litoral sul. Começou a chover forte. Começou a haver infiltração aqui em casa. Começaram a haver alguns transtornos. E tudo estava bem. E de repente, uma situação tão simples como uma chuva forte muda cenário. E que garantia, que segurança nós temos? A internet começou a oscilar, eu nem sabia se teria sinal para fazer a nossa live. Porque já no estudo bíblico do início da noite, já houveram algumas dificuldades. Porque a internet começou a oscilar o sinal por causa da chuva forte. Veja que tudo aquilo que nós planejamos de repente muda porque nós somos frágeis. Nós não temos segurança alguma, exceto no Senhor. Nós não temos certeza de coisa alguma, exceto se o Senhor estiver conosco. E de repente uma chuva muito forte começou a infiltrar água, começou a encher, começou a ter outras situações. E lá vou eu correndo. Eu tenho um tanque aqui onde tem peixes, tartarugas de água doce.
E aquilo começou a subir, começou a querer transbordar, o ladrão entupiu. E numa situação repentina, tudo aquilo que parecia tranquilo, muda. E onde eu quero chegar com tudo isso é que nós não temos o controle de nada. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Volte um ano na sua história. Volte a 2 de janeiro de 2020, onde não se falava nada em pandemia. Alguém poderia imaginar 12 meses atrás que passaríamos pelo que passamos no ano de 2020? Tudo parecia tranquilo. Quantos planos foram feitos e tiveram que ser mudados para 2020? Só para dar um exemplo. Tínhamos Olimpíadas marcadas para 2020 no Japão, que tiveram que ser suspensas. Queridos, o homem não tem a última palavra. Quantos planos foram interrompidos? Quantos projetos foram alterados? Quantos propósitos tiveram que ser mudados por causa de um vírus? Mostrando que o homem não tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Na sua vida, na minha vida, você já entregou o seu caminho na mão do Senhor para este ano de 2021? Eu sei que a pandemia trouxe bênção para a vida de muita gente. Eu sei, inclusive eu. Mas nós temos o controle de alguma situação? Quem de nós, 12 meses atrás, exatamente no dia 2 de janeiro de 2020, tinha ideia do que aconteceria em 2020? De modo semelhante, nós não temos ideia do que será 2021 e 2022 e 23 e 24 se chegarmos lá. Porque também não sabemos se chegaremos lá. A última palavra vem do Senhor. Não sabemos se estaremos aqui e nem sabemos se Jesus não terá voltado. Nós não temos a última palavra. Nós não temos a última palavra. A última palavra quem tem é Deus. Então o mais inteligente que eu tenho a fazer é entregar nas mãos dele. Como o salmista escreve no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. E o restante Ele fará. Porque a última palavra vem de Deus. Não vem do homem. Não vem do governo. Não vem do médico. Não vem da justiça. Não vem dos políticos. Ontem, no Brasil inteiro, foram empossados novos prefeitos e novos vereadores. Uma posse esquisita, diferente, por causa da pandemia. Sem muitas cerimônias e solenidades. Mas temos novos prefeitos e novos vereadores no poder desde ontem. E o que eles podem fazer? Eles podem fazer planos, eles podem estabelecer propostas, mas eles não têm a última palavra. Assim como os governadores, os deputados, os senadores, o presidente, os chefes de Estado, eles não têm a última palavra. A última palavra é do Senhor. O que podemos dizer sobre a coronavírus, a nova variação do coronavírus? Não podemos dizer. Não sabemos. Há uma vacina sendo apresentada. Será que é a resposta? Será que não é? Não sabemos. Porque a medicina trabalha com ciência, mas a ciência também não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor. Onde eu quero chegar é nas mãos de quem você entrega a sua vida.
da ciência, do governo, do patrão, da medicina, dos credores, dos gerentes, dos administradores bancários, das empresas, ou você entrega nas mãos do Senhor? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele. Ele tem a última palavra. Inclusive ele, se eu fechar os olhos, ele é o único que tem salvação para minha alma. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem resposta para minha alma. Só Ele tem nas mãos o controle de tudo. Só Ele tem respostas. Só Ele tem salvação. Ele é o dono dos céus. Só Ele tem cura. Só Ele tem livramento. Só Ele tem. Só Ele tem palavras de vida eterna. Certa vez Jesus virou para os seus discípulos e perguntou assim: vocês também querem ir embora? O povo começou a dispersar e ir embora. Vocês querem ir também? Pedro virou para Jesus e disse: para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos? Se só tu tens palavras de vida. Para onde que você pretende ir em 2021? Você já se fez essa pergunta? Para onde que você pretende ir em 2021? Você já se fez essa pergunta? Eu, Alexandre, eu pretendo me lançar nos braços do Pai. Porque só Ele tem palavras de vida. Só Ele tem palavras de vida. Só Ele tem palavras de vida eterna. Não adianta se lançar nas mãos de outro. Só Ele tem palavras de vida e vida eterna, vida abundante, vida plena. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Não adianta. Não adianta levantar de madrugada. Não adianta edificar a casa. Se o Senhor não estiver presente. Não adianta se esforçar se Deus não estiver presente na sua vida. Não adianta caminhar se o Senhor não estiver presente na sua vida. Quantas pessoas estão bem e de repente são acometidas de um mal súbito? Quem é o dono? É Ele. Eu não mando. Como o homem é pequeno, é frágil, é limitado e é incapaz. Que tolice humana! Que tolice humana achar que tem respostas. Que tolice humana achar que tem alguma saída por conta própria. Queridos, não entrem neste engano. Só o Senhor tem saída. Só o Senhor tem vida. Só o Senhor tem resposta. Só o Senhor tem livramento. Só o Senhor tem cura. Só o Senhor tem salvação. Não é só gente velha que morre. Não é só gente doente que morre. Não é só gente pobre que morre. Tem gente jovem, rica e famosa que também morre. E de acordo com aquela parábola que Jesus contou, onde está escrito: louco, esta noite pedirão a tua alma,
E o que tens a apresentar? Porque aquele cidadão da parábola, ele plantou e ele colheu mais do que ele era capaz de armazenar. Então ele falou, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, eu vou armazenar toda essa colheita e direi à minha alma, come, bebe e descansa. E aí vem o Senhor e diz, essa noite, seu louco, essa noite, vão pedir a tua alma. O que você tem para apresentar? Se nessa noite o Senhor Jesus voltar para a igreja, você está pronto? Se nesta noite o Senhor Jesus te chamar, você está pronto? Aonde você entregou o seu caminho? Na mão de quem? Quem escreveu o teu planejamento para 2021? Você já parou para pensar que você pode se deitar e não levantar? Você já parou para pensar que você pode não ver o próximo dia raiar? Você já parou para pensar que você não é o dono da sua vida? Ah, eu sou jovem, e daí? Bem lembrado, JP. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Onde você colocou a sua vida? Na mão de quem? Na mão de quem? Se te pedirem a tua alma hoje, você está pronto? Você vai com o Senhor? Você está pronto? Queridos, o Senhor colocou uma palavra muito clara no meu coração na virada deste ano. Nós passamos a virada do ano juntos, orando. Nós passamos a virada do ano juntos em oração. Nós passamos a virada do ano juntos, concluindo e entregando um propósito ao Senhor. E desde então o Senhor tem falado claramente comigo sobre entrega. Sobre entrega. E nesta madrugada, o Senhor me deu uma palavra e eu gostaria de repartir com você. Mas ainda dá tempo de você compartilhar esta live. Ainda dá tempo de você compartilhar essa live, para outras pessoas poderem ouvir essa palavra. Uma palavra que se encontra, como Deus tem tocado em meu coração, acerca do Apocalipse. Você está preparado para o Apocalipse? Você está preparado para o Apocalipse? Porque o princípio das dores a igreja vai passar. Não tenha dúvida disso. Porque o princípio das dores antecede a volta de Jesus. Você está preparado para o Apocalipse? O Senhor tem levado meus olhos para o Apocalipse. Você está preparado para o Apocalipse? A palavra que Deus deu ao meu coração nesta madrugada foi uma madrugada de vigília. Fizemos a live comemorativa de 9 meses e depois fizemos vigília até 4 da manhã. E depois eu ainda fui orar e fui ter um tempo com Deus e fui orar com uma irmã sobre um projeto que Deus tem colocado no coração dela, de modo que viu o dia raiar. E o Senhor colocava no meu coração esta palavra e eu gostaria de repartir. No livro de Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler um único versículo. Um único versículo. O versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, a outra tradução vai dizer aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu sei que eu não estou falando para incrédulos, para abomináveis, para assassinos, para impuros, para feiticeiros, nem para idólatras e nem mentirosos. Mas a parte deste versículo que saltou aos meus olhos e tocou em meu coração é a parte que se destina aos covardes, aos tímidos. Queridos, a palavra que Deus colocou em meu coração para hoje, que talvez te surpreenda, é a seguinte: timidez não agrada a Deus. Timidez não agrada a Deus. A palavra tímido, eu fui pesquisar. Timidez significa fraco, frouxo. Tímido, covarde, fraco, frouxo é a mesma coisa. Timidez não agrada a Deus. Quando houve aquela tempestade, e os discípulos desesperados foram acordar Jesus, Senhor, o Senhor não se incomoda que a gente morra? Jesus repreendeu a tempestade, mandou ao vento e às ondas que se calassem. Tudo se fez calmaria. E Jesus falou assim: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois covardes, fracos, frouxos? Eu tenho visto uma geração de mulheres e homens de Deus tímidos. Timidez não agrada a Deus. E ele coloca no mesmo pacote o tímido, o assassino, o abominável, o incrédulo, o impuro, o feiticeiro, o idólatra e o mentiroso. Os tímidos não vão entrar no reino de Deus. Talvez você esteja claro. Talvez você esteja claramente como alguém que não é assassino, não é abominável, não é impuro, não é feiticeiro, não é idólatra, não é mentiroso. Mas quantas vezes nós somos tímidos? E Deus coloca isso, o texto da Bíblia coloca isso, todo mundo junto. O tímido também. O tímido também. O tímido. O fraco. O covarde. O frouxo. Eu posso não ser assassino, eu posso não ser abominável, eu posso não ser impuro, eu posso não ser feiticeiro, eu posso não ser idólatra, eu posso não ser mentiroso. Mas se eu for tímido, o destino é o mesmo. Que destino é esse? O lago que arde com fogo e enxofre. Nós temos que renunciar toda timidez. E o que é que eu faço com a minha timidez? Com a minha fraqueza, com a minha covardia, com a minha frouxidão? Põe na cruz. É lá que tem que estar a minha velha natureza. E a timidez faz parte da velha natureza. Deus falou para Josué: seja forte. Não fraco. Forte. Ser forte não é uma opção. É uma necessidade. Ser forte não é uma opção para o crente. É obrigação. Não seja tímido. Não seja covarde. Não seja medroso. Não seja fraco. Lembra dos homens que Gideão chamou? Lembra? 32 mil homens. 22 mil eram covardes. Já foram logo de cara mandados embora. Você está entre o grupo dos covardes? Será que eu estou entre o grupo dos covardes? Os covardes não servem.
tímidos não servem. Os medrosos, os fracos, os frouxos não servem. O Senhor está preparando uma geração de homens e mulheres fortes, que têm coragem. Deus falou: Josué, seja forte e corajoso. A outra tradução diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Onde está a sua força? Onde está o seu escudo? Sua rocha? Sua fortaleza? Onde está a sua força? O salmista diz: a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu rochedo. Ele é a minha rocha. Timidez não agrada a Deus. Timidez é problema na vida do crente. Timidez é problema na vida do servo do Senhor. Timidez é problema sério na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus. Porque a timidez traz dúvida. A timidez traz medo. A timidez traz incredulidade. Aquele que tem fé não é tímido. Timidez é algo que não agrada a Deus. E o Senhor falava sobre isso ao meu coração na madrugada passada. Timidez é algo que não agrada a Deus. No reino de Deus não dá para ter espaço para timidez. Porque timidez é fraqueza. Timidez é covardia. O Senhor quer soldados. Soldados têm que ser valentes. Soldado tímido não serve. Então a minha timidez tem que ir para a cruz. A minha timidez faz parte da velha natureza, tem que ir para a cruz. Cada vez que eu oro por alguém, eu tenho que orar com coragem. Cada vez que eu prego a palavra, eu tenho que pregar com coragem. Cada vez que eu anuncio, eu tenho que anunciar com coragem. Cada vez que eu digo eis-me aqui, é um ato de coragem. Cada vez que eu obedeço à voz do Senhor, eu tenho que ter coragem, ousadia, intrepidez. O Senhor se agrada daqueles que têm coragem. O Senhor se agrada daqueles que têm força. O Senhor se agrada daqueles que têm determinação. Soldado tem que ser obstinado. Soldado tem que ser determinado. Soldado tem que ser guerreiro forte, não fraco. Corajoso, não covarde. Ousado, não tímido. O Senhor nos deu o espírito. Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Não de temor, de ousadia. Não de temor, de ousadia. O Senhor está te chamando para um 2021 de ousadia. Não é fácil. Eu já tenho muitos anos de experiência, e ainda assim não é fácil. Quantas vezes pregar, ministrar, ensinar, entregar uma palavra requer coragem. Não é fácil. Tem que ter coragem, tem que ter força. Jesus tinha coragem. Ninguém que tem medo agrada a Deus.
Os medrosos são os primeiros a serem dispensados. Veja lá com Gideão. Depois foram dispensados aqueles que não eram prudentes. Mas primeiro ele dispensou os medrosos. São os primeiros a serem mandados embora. Eu não estou aqui para ser mandado embora. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E eu sei que fazer a vontade de Deus requer ousadia. Eu sei que fazer a vontade de Deus requer coragem. Eu sei que fazer a vontade de Deus requer intrepidez. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, não de temor. Eu quero convidar você neste ano de 2021 que acabou de começar. Está completando agora 48 horas. Acabou de começar. Eu quero te convidar a entregar o teu coração na mão do Senhor para você ter coragem. É fácil? Não. Não é fácil. É simples? Não é simples. É tranquilo? Não é tranquilo. Mas é o propósito de Deus. E nós temos uma orientação da palavra de Deus que diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu tenho que negar a minha timidez. Tomar minha cruz e colocar essa timidez na cruz. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Se a timidez me atrapalha, eu tenho que arrancar. Veja que a palavra de Deus é tão clara que ela fala: se o teu olho te impede, arranca. Eu não sei o que é que está te atrapalhando. O Senhor falava muito comigo na madrugada passada sobre timidez. Então, se a timidez está te atrapalhando, arranca a sua timidez. Não importa que você está inseguro, que você está em dúvida, que você está na incerteza. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor. Se agarre ao Senhor. Com coragem, porque Ele vai te honrar. Ninguém disse que é fácil, não. Servir a Deus não é fácil, não é bolinho. Não é para qualquer um. É para gente forte. É para gente forte. Servir a Deus é para gente forte. Não é para fraco. Não é para tímido. Não é para covarde. Não é para frouxo. Eu fui pesquisar no dicionário. O que é timidez? É fraco. É frouxo. Deus me livre do fraco e do frouxo. Não tem lugar no reino de Deus para o fraco. Não tem lugar no reino de Deus para o frouxo. No reino de Deus tem lugar para o forte. No reino de Deus tem lugar para o corajoso. No reino de Deus tem lugar para a ousadia. No reino de Deus tem lugar para quem diz: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Isso requer coragem. Golias está na minha frente, mas eu vou em nome de Jesus. Coragem. Todo aquele exército de Israel morrendo de medo do gigante. E o pequeno Davi foi o corajoso. Deixa comigo, eu vou matar Golias. Deixa comigo, eu vou matar Golias em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, perdão. Em nome do Senhor dos Exércitos eu vou matar Golias. Isso requer coragem. Até Saul, que era grande, não era gigante, mas era grande, estava com medo. Davi não. Davi não teve medo. Davi já tinha matado o urso. Davi já tinha matado o leão. Davi era corajoso. Deus unge o corajoso. Eu vou repetir, parece que você não entendeu. Deus unge o corajoso. E Deus está levantando uma geração de intercessores de coragem. Deus está levantando uma geração de intercessores de coragem. Que digam: Senhor, eis-me aqui. Eu vou dobrar o meu joelho.
E eu vou me colocar na tua presença. E eu vou me colocar na brecha. E eu vou pregar o evangelho. E eu vou anunciar até o último respiro, até o último suspiro da minha vida. Eu entrego a minha vida na mão do Senhor neste ano de 2021. O Senhor está procurando corajosos. Corajosos. Corajosos! Davi corajoso era. Ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, ele ia matar Golias, ele tinha certeza porque Deus, ele sabia que Deus estava com ele. Você vem contra mim, Davi falou para Golias, com espada e com lança. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, fazer a vontade de Deus tem que ter coragem. Lembra de 3 rapazes, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor baixou um decreto. Tem que se curvar diante da estátua que o rei mandou construir. E tem que adorar a estátua. Aí tocou lá os instrumentos, as trombetas, e todo mundo se curvou. Os 3 não. Aí o rei ficou maluco. O rei ficou doido. Manda chamar esses 3. Chama já esses 3 desobedientes. É o seguinte, vocês não entenderam? Quem não se curvar, quem não adorar a minha estátua, eu vou mandar na fornalha morrer, queimado. Eu vou dar mais uma chance. Vai tocar de novo. Vai tocar de novo. E vocês têm que adorar a minha estátua. Ah, Deus está procurando pessoas assim. Aqueles 3 olharam um para o outro e disseram, nós não vamos. Olha, rei, é o seguinte. Você pode até mandar jogar a gente na fornalha. O Senhor pode até salvar, pode até não salvar, mas nós não vamos adorar a sua estátua, porque convém fazer a vontade de Deus, e eu não vou me submeter ao seu decreto, porque maior é a vontade do meu Senhor. E eles tiveram coragem, e disseram, nós não vamos adorar essa estátua. Eles não tiveram timidez. Eles não tiveram timidez. E o rei ficou furioso. Ah, é? Então, peraí. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Amarrou os 3 e jogou na fornalha. Ah, tá vendo? Eu mostrei para esses 3. De repente ele olhou para a fornalha. Ei, peraí. Nós não jogamos 3 homens amarrados naquela fornalha? Sim, rei. Pois eu vejo 4. 4 homens andando livremente. 4 homens andando livremente. E o 4... ele é semelhante ao Filho dos Deuses. Queridos, quando você tem coragem, Deus vai com você. O próprio Senhor estava naquela fornalha com os 3, porque eles tiveram coragem. E eles não tiveram timidez. Eles tiveram coragem, não tiveram timidez. Deus está procurando neste ano de 2021. Deus está procurando nesse ano de 2021. Cadê? Cadê os meus valentes? Cadê os meus valentes? Cadê os meus valentes? Só precisou 300 valentes. Só precisou 300 valentes para Deus dar a vitória a Gideão. Davi tinha só 30 valentes no seu exército.
Deus não precisa de um grande número de valentes. Mas você está entre os valentes? Ou entre os tímidos? Timidez não agrada a Deus. Timidez não agrada a Deus. Você está na turma dos tímidos? Sabe, queridos, eu quando era menino, eu estava entre os tímidos. Eu fui uma criança e um adolescente tímido, gordinho, nerdzinho e tímido. Mas quando Deus me chamou, eu tive que abrir mão da minha timidez. Porque não era possível fazer a vontade de Deus no meio da timidez. Não era possível dizer, eis-me aqui ao Senhor, no meio da timidez. Eu sofria horrores cada vez que tinha que apresentar um trabalho. Apresentação oral. Ah, como era difícil. Escrito, tudo bem. Sempre fui um aluno que gostou de estudar. Mas na hora que era para apresentar um trabalho na frente da classe, a timidez era um obstáculo. E quando o Senhor me chamou, logo no final da adolescência, chegou a hora de eu deixar de lado a timidez. Chegou a hora de eu deixar de lado o medo. Veja que a Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então o meu amor por Deus, o meu amor pelas almas, o meu amor pelo Evangelho, me faz lançar o medo fora. E eu tive que lançar fora o meu medo. Eu tive que deixar de lado a timidez. Eu precisei entender que timidez não agrada a Deus. Eu tive que pegar minha timidez e jogar fora. Eu, de fato, era daqueles que passava mal, suava frio. Não conseguia, gaguejava, me atrapalhava. E o Senhor falou, não dá certo você continuar tímido. E eu tive que colocar a minha timidez na cruz. E eu tive que abrir mão. Porque ou eu era tímido, ou eu era servo de Deus. Não dava para ser as duas coisas. Eu tinha que escolher. Ou a timidez, ou a vontade do Senhor. E eu escolhi a vontade do Senhor. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. E um preço que eu tive que pagar foi abrir mão da minha timidez. E é assim até hoje. Quantas vezes eu estou orando com alguém, quantas vezes eu entro numa live, quantas vezes eu começo a pregar, ou mesmo entro apenas para ouvir, e o Senhor começa a falar e fala, agora você entrega uma palavra. E eu tenho que deixar minha timidez de lado. Eu tenho que pagar preço. E jogar a timidez fora. Na cruz. O lugar da timidez é na cruz. Porque o tímido, eu li agora há pouco. Apocalipse 21, versículo 8. O tímido. O covarde, mesma coisa. Dependendo da sua tradução. Não vai entrar no reino do céu. Ele vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Tímido não vai morar na eternidade. Tímido não vai com Deus. Isto é a Bíblia que diz, não sou eu. E como é difícil pagar esse preço. Como é difícil abrir mão da timidez. Mas eu quero lhe dizer, timidez não agrada a Deus. E é necessário ser corajoso.
Esta palavra Deus trouxe ao meu coração muito forte na madrugada passada. Porque inclusive a timidez tem feito muitas pessoas fugirem do seu ministério, do seu chamado, por causa da timidez. Até quando vai fugir? Até quando vai se esconder? Até quando vai ficar na caverna? O tímido entra na caverna. O profeta sai da caverna. O tímido entra na caverna. O profeta sai da caverna. Até quando você vai se intocar na caverna da timidez? Quem muda sou eu, não é Deus. É uma decisão minha. Sou eu que pego a cruz. Ah, Deus muda. Deus não muda. É eu que tenho que mudar. Eu que tenho que negar a mim mesmo. Eu que tenho que pegar a minha cruz para seguir Jesus. Não é ele que vai mudar. Sou eu. Sou eu que renuncio à timidez. Sou eu que abro mão. Sou eu que nego a minha covardia. Foi Jacó que disse, eu não largo o anjo. Não foi Deus que mudou, Deus mudou depois. Primeiro quem tomou a atitude foi Jacó. Eu não largo o anjo, enquanto não me abençoares. A atitude foi de Jacó. Depois Deus abençoou, aí foi com Deus. Mas o primeiro passo, quem dá sou eu. A primeira atitude é minha. O primeiro passo, quem dá sou eu. E o Senhor está nos convocando, neste início de madrugada, a dar o primeiro passo. Lembre-se, timidez não agrada a Deus. Timidez não agrada a Deus. Timidez não agrada a Deus. E o Senhor me dizia nesta madrugada, tem muita gente tímida. E eu não posso me manifestar no tímido. Eu não posso me manifestar no tímido. Eu não posso agir na vida daquele que é covarde. Eu não posso agir na vida daquele que é medroso. Eu não posso agir na vida daquele que não entrega a sua timidez na cruz. Eu não posso agir na vida daquele que não se posiciona. Eu só posso agir na vida daquele que tem compromisso. Eu só posso agir na vida daquele que tem coragem. Eu só posso agir na vida daquele que tem ousadia. E eu só posso agir na vida daquele que paga preço. Queridos, aproveite este novo ano. Apenas 48 horas de 2021 se passaram. Aproveite este novo ano para colocar a tua vida diante do Senhor, renunciando sua timidez, seu medo, sua covardia, sua fraqueza, sua frouxidão.
Queridos, não dá para trabalhar com soldado frouxo. Não dá para trabalhar com soldado medroso. Não dá para trabalhar com um soldado fujão. Não dá para trabalhar com um soldado covarde. Você fala, vai para a guerra. Vou não, tenho medo. Primeira coisa que Deus falou para Gideão, manda todos os medrosos embora. Primeiro critério que Deus usa é mandar o medroso para casa. Você vai entrar em 2021 pronto para Deus te mandar de volta para casa? Ou você vai entrar em 2021 pronto para Deus dizer, vem cá que eu vou te usar? Vem cá que eu tenho plano para a tua vida. Muitas vezes Deus tem plano na tua vida e não pode fazer porque você é medroso. É tímido. É covarde. É frouxo. Soldado frouxo é problema. Soldado frouxo é problema. Não pode ver um barulho de explosão que desmaia. Não pode ver sangue. Soldado que não pode ver sangue não tem futuro na guerra. Soldado que não pode ver sangue não tem futuro na guerra. Coloca a tua vida diante do altar. Coloca a tua vida diante do altar. Coloca a tua vida diante do altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que Ele complete a obra. Para que Ele toque na tua vida. Para que Ele te use. Para que Ele traga algo novo na tua vida. Deus tem algo novo para você, como tem algo novo para mim. Nós passamos os últimos 40 dias de 2020 clamando. Para quê? Para chegar agora e ficar todo mundo com medo? Ai, a pandemia piorou, eu vou fugir. Tenha cuidado, use máscara, álcool em gel, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Distanciamento, tal. Mas vai recuar? Vai fugir? Vai correr? Vai desmaiar? Vai gritar? Queridos, eu fico horrorizado com um crente que tem medo do diabo. Crente não pode ter medo do diabo. Como é que vai lutar com medo do inimigo? Como é que vai lutar com medo do capeta? Como é que vai lutar com medo do adversário? Eu sou praticante de artes marciais. E uma das coisas que a gente tem clareza em relação a todo tipo de arte marcial, você tem que olhar no olho do adversário. Você não pode ter medo. Defesa pessoal. Então tem que olhar no olho do capeta. Ô cidadão, vem cá. Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tem que ter medo do Golias, não? Tem que ter medo do coronavírus, não? Não ter medo não significa não ter respeito. Diferente. Eu respeito o adversário, mas não tenho medo. Porque eu sei que o adversário é forte. Mas eu não tenho medo. Eu sei que o adversário é poderoso. Eu sei que o coronavírus é letal. Mas eu não tenho medo. Eu não posso me dar o luxo de ter medo. Eu tenho medo de cair.
Queridos, você sabia que se a criança tiver medo de cair, ela não aprende a andar? Você sabia que se a criança tiver medo de cair, ela não anda de bicicleta? Vai cair? Vai. Pode ter medo? Não. Tem que ter coragem. Se você tiver medo, você não vai andar diante do Senhor. Se você tiver medo, você não vai entrar na terra prometida. 12 homens, e eu vou finalizar com esta palavra. 12 homens, um de cada tribo de Israel, foram enviados por Moisés, a mando do Senhor, para espiar a terra prometida. 12, um de cada tribo. 10 voltaram com medo. 2 voltaram com fé. Interessante. 10 voltaram só falando dos gigantes, das fortalezas e das dificuldades. 2 voltaram dizendo: vamos entrar em nome do Senhor. 10 com medo. 2 com coragem. E eu te pergunto, dos 12, quem entrou na terra? Os medrosos ou os corajosos? Vou perguntar de novo. 10 com medo. 2 com fé. Quem entrou na terra? Os covardes, os tímidos ou os homens de fé, corajosos? Óbvio que só Josué e Caleb entraram na terra. E eu quero iniciar este ano te dizendo o seguinte: a live de ontem foi uma live comemorativa, uma live especial, uma live diferente. 9 meses pregando o Evangelho. Agora, escute com atenção que nós vamos começar a engrossar o caldo para 2021. Entendeu? Vamos engrossar o caldo para 2021. Então, já que é para engrossar o caldo, vem cá. Você vai entrar na terra ou você vai ficar no deserto? Tem terra prometida. Só entra na terra prometida o corajoso. O tímido fica no deserto e morre no deserto. Qual é a tua opção? Opção A: eu entro na terra. Eu sou corajoso e forte. Opção B: eu fico no deserto. Eu sou tímido e covarde. Qual é a tua escolha? A ou B? A escolha é sua. A escolha é sua. Eu já determinei. Senhor, eis-me aqui. Só que isso é pessoal. Não é Deus que vai fazer, sou eu que tenho que tomar a iniciativa. Está faltando iniciativa no meio do povo de Deus. Quem tem medo de cair não anda. Quem tem medo de tropeçar não anda. Quem tem medo de fazer não faz. Quem tem medo de agir não age. Quem tem medo de falar não fala. Tem muita gente que não consegue aprender idioma porque tem medo de falar errado. E aí não fala. Tem muita gente que não consegue andar porque tem medo de cair. Nós precisamos ter apenas temor de Deus, que é respeito, reverência. Mas não é medo. O Senhor não nos deu espírito de medo. Os medrosos não entram na terra prometida. Você está entre a turma que entra ou entre a turma que fica? Eu estou aqui para entrar. E quem topar ir comigo, bora. Porque 2021 é ano de entrar em terra prometida.
Bora engrossar o caldo. Eu estou aqui para entrar. É olhar para o Mar Vermelho e falar assim, abre, ou eu atravesso andando por sobre a água. Isso é fé. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que Deus só tem chamado para corajosos. Covarde não. Tímido não. Então chegou a hora e eu quero concluir com esta palavra. Já falei bastante. Chegou a hora de tomar uma atitude. Chegou a hora de tomar uma atitude. Sabe qual é a atitude que eu tenho que tomar? A atitude é muito simples. Eu vou. Eu vou. Mas e o medo? Eu vou. E a timidez? Eu vou. E isso e aquilo? Eu vou. Eu já disse isso. Tenho orado. Entreguei minha vida na mão de Deus para 2021 como uma folha em branco. Disse, Senhor, é o Senhor quem determina. Eu vou. Para onde? Para onde o Senhor mandar. Fazer o quê? O que o Senhor mandar. Para quê? Para realizar aquilo que Deus quer. Vai ser difícil. Vai doer. Não vai ser fácil. Mas eu vou. E eu não quero fazer qualquer oração para encerrar essa live, não. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas vão na emoção. Crente, soldado, não anda na emoção. Soldado anda na decisão. Vou repetir. Vocês estão comigo? Soldado não anda na emoção. Soldado anda na decisão. Eu decido fazer a vontade do Senhor. Eu decido adorar a Deus. Eu decido agradar a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram fazer a vontade do Senhor e não do rei Nabucodonosor. Pagaram o preço. E Deus honrou. Eu decido dizer, eis-me aqui. Eu decido te adorar. Eu decido fazer a tua vontade. É decisão. É decisão. Então, se você realmente decidiu, aí eu oro com você. Eu não oro por você. Eu oro com você. Basta você dizer assim, eu vou. Abraão, Deus falou com ele. Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão decidiu e foi. Abraão disse, eu vou. Teve uns problemas no caminho, mas ele foi. Ele levou quem não devia, mas foi. Depois foi acertando pelo caminho, foi ajustando as coisas. Foi se livrando do pai, foi se livrando do sobrinho, e foi aceitando as coisas pelo caminho. Mas ele foi. Sabe qual é o grande problema da maioria dos crentes tímidos?
não vão. Deus fala, vá, vou não. Vá, vou não. Eu vou não. Sabe o que eu vou dizer para quem diz que vai não? Tem um peixe prontinho para engolir quem não vai. Você lembra de um certo cidadão chamado Jonas? Conhecem? Ouviram falar? Jonas? Um cidadão que disse vou não? Conhecem? Jonas decidiu. Eu vou não. E deu tudo errado pro lado dele. Quem decide errado paga preço de consequência. Quem decide certo paga preço de vitória. Eu digo ao Senhor, Senhor, eu vou. Não sei nem para onde o Senhor vai me mandar. Estou igualzinho a Abraão. Igualzinho. Não sei para onde ele vai me mandar em 2021. Não faço a menor ideia. Mas eu vou. Eu vou. Eis-me aqui. Envia-me a mim. E se você pensa da mesma maneira, eu quero orar com você. Para nós encerrarmos esse tempo de oração. Em nome de Jesus. Pai, em teu nome, eu quero apresentar a vida dessas pessoas que estão aqui, ao vivo, participando desta live, e também de outras que terão a oportunidade de ouvir em outros momentos a live que ficará gravada. Muito obrigado por esta palavra. Eu sei, Senhor, que não se trata da palavra mais popular a se ministrar, mas é a palavra que Deus tem colocado em meu coração. Por isso eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão conosco, os que estão ao vivo e os que estarão em outros momentos. Pai, toca nos corações. É o Senhor quem faz isso, não sou eu. Eu apenas ministro a palavra como mensageiro, como porta-voz da palavra de Deus, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem mostra o caminho é o Espírito Santo. Por isso, Pai, eu oro para que o teu Espírito complete a obra e toque nos corações e revele e ministre e fale com cada um dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, nesta madrugada, Pai, que os teus filhos e filhas aqui presentes possam tomar uma decisão, não pela emoção, uma decisão de dizer, Senhor, eu vou. Como eu tenho dito, o Senhor conhece o meu coração. Senhor, eu vou. Eu vou. Eu vou. E ao mesmo tempo, Pai, eu te apresento o nosso caderno de orações que está aqui, em nome de Jesus. Cada um dos pedidos de oração, dos diversos cadernos dos irmãos e das irmãs, que o Senhor possa, neste momento, receber e tocar nas vidas, nas famílias, nos nomes que estão anotados nestes cadernos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá ministrando, vá falando, vá tocando, vá completando a obra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, Tu és o Deus do livramento, da cura, da restauração, da bênção, do poder e da graça. Visita, Senhor, cada pedido, cada nome, cada família, cada enfermo, físico, emocional ou espiritual. Os pedidos de necessidades materiais, ministeriais. Vá tocando. A última palavra é aquela que vem de Deus. Nós iniciamos a live falando sobre isso. A última palavra não vem do homem, vem do Senhor. Abre portas,
toca em vidas, faz a obra, completa aquilo que está no teu coração. Eu abençoo e apresento todos os cadernos de oração, inclusive este que está em minhas mãos, com os respectivos pedidos e os nomes que estão aqui. Recebe, Pai, para a glória de Deus, no nome de Jesus, cada um desses pedidos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, sei que esta é uma palavra forte para um início de ano, mas eu não poderia deixar de entregar a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Deus abençoe vocês. Estaremos juntos na próxima live às 23 horas. Vamos antecipar um pouquinho as nossas lives, fazer por volta das 23 horas, 23 e pouquinho, nossa ministração diária da palavra de Deus, que vai continuar, pelo menos, até que o Senhor nos mande parar. São 274 dias. Uau! Mais de 9 meses pregando todos os dias. E continuaremos para a glória de Deus. Até segunda ordem da parte do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus complete a obra na sua vida. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. E eu espero vocês às 23 horas ou em edições extraordinárias, na medida que vão surgindo convites para que nós ministremos em outras lives. Deus te abençoe, um grande abraço, uma ótima noite, um bom descanso, fique com Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Até mais, queridos. Um abraço. Durma com a sua promessa e desperte com o seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais.